Olá, estamos aqui para dar uma instrução rápida para vocês. Vamos falar aqui sobre como lidar com os missings, as observações ausentes, que às vezes ficam implícitas em séries temporais, principalmente os dados diários, né? Então nós vamos falar do comando fillGaps. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, dê o like, tá? Para a gente continuar trabalhando aí. Algumas referências aqui que eu cito, a gente colocou aqui essa postagem no Warpubs, tá? Onde vocês vão conseguir achar o código, a rotina para reproduzir o que nós estamos fazendo. Algumas informações aqui, mais especificamente aí para falar aí do Fable e de como trabalhar com o Disable. Bom, então qual que é o nosso problema? Imagine vocês aqui uma série temporal para dados diários. Imagine que eu esteja trabalhando com o mês de maio de 2021. O que nós teremos aqui? Nós teremos alguns problemas, por exemplo, por causa do final de semana. Imagine que eu não tenha os dados para sábado e domingo. Então, nessas datas aqui em vermelho, eu imagine que eu não tenha essas informações. Imagine dados das ações, imagine também problemas de feriados ou erros, esquecimentos. No meio do meu dataset eu tenho alguns missings, algumas observações ausentes. Então observe aqui, dia 21 de maio, por exemplo, eu estaria com um branco, um vazio, tá certo? Ou ainda, podemos pensar aqui ó, no meio, ó, sábado e domingo, ó, dia 8, dia 9, imagine aqui alguns buracos aqui, ó, 15, 16, então que eu não tenho informações. Às vezes o meu dataset você olha, se você pensa que ele está completo, você pensa que às vezes é só retirar o último, às vezes, então, vou eliminar esse aqui, que aí fica tudo completo. Mas ele tem aí alguns missings implícitos. Então, eu tenho que observar isso, né? Será que eu tenho todas as datas ou será que eu tenho NAs, né? Para certificar de que o programa vai trabalhar perfeitamente, tá certo? Algumas rotinas, às vezes, ignoram esse tipo de missing, mas a gente tem algumas funções que não ignoram, tá certo? E aí, você vai querer trabalhar com o pacote Fable, com Disable, e algumas rotinas não vão funcionar. Então, imagine aqui um exemplo rápido. Vamos chamar os pacotes Fable, Fable Tools, Disable, Tidyr, FPP3, são os que nós vamos usar no post ali, aquele post que eu coloquei no início. Os nossos dados estão embedded, ou seja, eles já estão dentro do código, e na hora que você executa isso, você pode olhar a classe da minha variável que tem os dados, ela se chama, no caso aqui, eu quero saber a minha variável que inclui o dado temporal, o dia que eu estou trabalhando. Será que ele está classificado como um data realmente? Porque esse aqui é o nome que foi dado, tá certo? E ele foi dado aqui na hora de colocar a estrutura, ou na hora de você colocar lá no Excel, né? Então, às vezes, ele está armazenado como caractere, e aí não é uma data. Então, aquela saída ali, se você olhar no post, você vai ver que ele está como caractere. E eu preciso transformar ele em formato de data. Ele estava assim, ó, tá? Com uma barrinha e ele não estava entendendo como data. Então, eu posso usar esse comando, é uma das formas, tá certo? Da gente trabalhar. As date, e eu posso indicar, olha, o meu dado, essa coluna data, ela está assim, ó, com esse formato, eu quero que ela seja data, realmente entendida pelo R como data. E eu vou armazenar isso dentro de uma coluninha chamada date. Então, eu que especifiquei esse date, tá certo? Poderia ser time, poderia ser period, poderia ser outra coisa. Então, aqui, ele já corrigiu, ele já adotou o formato de data, tá certo? Ele transformou esse dado neste formato do R, né? Então, agora ele compreende que eu tenho meus dados com uma coluna de data,
tá certo? Outra forma seria você especificar essa coluna aqui dentro do Excel, especificar ela como data e aí você puxar, mas você sempre tem que certificar de que está formatado corretamente. E aí vamos criar o Table. Então agora você pode criar o Table. Eu estou invertendo as colunas 3 e 2 aqui só para ficar a data na primeira coluna. O index eu pus então aquela coluna de data que nós criamos. Falei que é um dataset regular. E aí com isso ele vai gerar então um Table TS, né? Então uma tabela com dados em série temporal. É interessante olhar sempre esse resultado das classes, né? Para ver se estão do jeito que você programou, tá certo? Então eu queria gerar um Table e efetivamente foi criado um Table. Posso plotar, né? A minha série está dentro da variável x, teria algo assim. Se você olhar, ele não aparece nenhum gap, ele não aparece nenhuma falha, né? Ele está completo. Então você tem que tomar muito cuidado, porque na verdade esse gráfico tem gaps implícitos. A gente viu no outro slide que tem as datas do final de semana que não estão aparecendo. Então, eu posso fazer a primeira opção que nós estamos sugerindo, usar o Fill Gaps. Se você não especificar nada, o Fill Gaps ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se a minha sequência tem todas as datas, ele vai inserir aqui os dois finais de semana, então o 8 e 9, o 15 e 16, né? E ele inseriu também um NA, e ele inseriu NAs aqui nessas datas, né? Ele criou a linha e colocou aqui o NA. A saída do print vai ser exatamente dessa forma, tá certo? Então, você pode querer trabalhar assim. A outra opção agora é completar os NAs. Então, imagine a opção 2, eu queira completar os NAs com o último valor. Então, neste caso, eu estou fazendo tudo com pipe, eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. O tidyr, eu preciso chamar o tidyr aqui para usar esse comando, tá certo? E esse outro aqui é do Table. Então, veja, se eu executar só essa parte aqui, ele vai preencher com NAs, que é aquela rotina do slide anterior. Completando com mais essa outra, ele vai então pegar o último valor de x para baixo, ou seja, down. Então, ele vai pegar aqui o do dia 7 e vai preencher para 8 e para 9. Ele vai pegar aqui do dia 14 e preencher para o 15. Na verdade, ele está fazendo passo a passo. Do 14 ele preenche o 15, do 15 ele preenche o 16. E aí aqui do 21 ele veio a partir do dia 20, tá certo? Então é assim que ele vai preencher as séries, né, usando aí o Fill Gaps e o Fill, né, do pacote Tidyr. O Fill Gaps é do Table, e aí com isso a gente consegue preencher. Existem vários outros formatos, tá certo, gente? Recomendo fortemente que vocês olhem essa rotina que tem aqui, é a instrução, o manual do Table para a função Fill Gaps. Ele tem vários exemplos, tem exemplos para preencher com funções, com somas, com a média e assim sucessivamente. Tá? Vocês têm várias opções aí para trabalhar. Tá certo, pessoal? Bom, se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal. E nós estamos aí querendo colocar sempre mais códigos abertos em português, mais vídeos para vocês. Se vocês gostaram, quiserem nos ajudar, buy me a coffee. Ok? Um abraço.